Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa aqui no projeto Realize Enem. Meu nome é Juarez Júnior, mas vocês podem me chamar de Professor Godet, como vocês podem verificar aqui em cima, ok? Antes de iniciarmos de fato, quero expressar aqui minha felicidade de poder fazer parte desse projeto, de poder ajudá-los, ok? Sendo assim, tenho a certeza de que estarei sempre à disposição para ajudá-los, para tirar alguma dúvida, ok? Então, começando aqui a nossa aula, de fato, tem um assunto que é muito importante para a prova do Enem, né, que é exatamente o que? As funções da linguagem. Só que o que acontece, pessoal? Para que a gente possa compreender as funções da linguagem, a gente precisa ter uma base, ok? E nesse caso, a aula de hoje será sobre conotação e denotação e os elementos da comunicação. Perdão pela webcam que está acima, né, da palavra, né? Mas é basicamente conotação e denotação e os elementos da comunicação. Esses dois assuntos, pessoal, são assuntos importantes, né, para que a gente possa compreender as funções da linguagem, ok? Então, iniciando aqui, né, conotação e denotação. Na linguagem do nosso cotidiano, as palavras ou signos linguísticos, os quais são compostos por significante, que são as letras, a palavra em si, né? E o significado, ou seja, o conceito, a ideia. Por exemplo, a palavra casa, né? Casa, a palavra em si, é o significante, e o seu conceito, seu significado é tipo de moradia, ok? Então, essas palavras, elas sofrem variações no que diz respeito ao significado, certo? Sendo assim, as expressões podem ter um sentido conotativo ou denotativo. Então, pessoal, essa classificação em conotação e denotação leva em consideração exatamente a forma como empregamos determinada palavra ou determinado signo linguístico, ok? Ou seja, no que diz respeito ao significado, ou seja, a semântica, tá certo? Assim, isso aqui é importante, né? Assim, a conotação representa o que chamamos de sentido figurado e a denotação sentido literal atribuído ao termo. Então, pessoal, é o seguinte, com certeza vocês já ouviram no dia a dia a expressão sentido figurado, é isso. Então, quando a pessoa fala em sentido figurado, pessoal, nada mais é do que a conotação, sentido conotativo, tá certo? Né? Ao passo que a denotação, como está aí apresentado, né, é o sentido literal atribuído ao termo, tá certo? Né, como a palavra casa, como eu falei para vocês, o signo linguístico casa, o significante casa tem como conceito tipo de moradia. Então, literalmente, casa, né, literalmente casa está sendo empregado de forma denotativa. Temos aí um sentido, temos aí o que chamamos de denotação. É basicamente isso. Mas vamos nos aprofundar aqui para entendermos de fato a diferença de uma classificação para a outra, né? Então, temos aqui os exemplos. João comeu bola na avaliação de geografia, né? Como podemos verificar aí, está no sentido conotativo. Por que está no sentido conotativo? Perceba aí, pessoal, a expressão comer bola. Interessante é o seguinte, pessoal, no início eu falei sobre o sentido, né, o significado das palavras, dos signos linguísticos, mas a conotação e denotação ela envolve mais que palavras de forma isolada, né? Também lida com uma expressão de forma completa, como por exemplo comer bola. Veja que é uma expressão formada por duas palavras, né? Isso com o verbo comer, comeu, né? E bola, o substantivo bola, né? Veja que nesse caso, quando eu falo assim que João comeu bola na avaliação de geografia, eu não estou dizendo que literalmente ele comeu a bola. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas essa expressão quer dizer o seguinte, que João ele errou bastante na avaliação de geografia, ele cometeu erros, né? Então veja que essa expressão está no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, porque não é que ele literalmente comeu bola, né? Quando a pessoa diz que João comeu bola na avaliação de geografia, a pessoa quer dizer o seguinte, que ele cometeu erros, ok? Agora veja essa segunda oração aqui. Depois da aula, fomos à lanchonete e comemos um delicioso bolo, sentido denotativo. Ou seja, nesse caso aí, quando a pessoa falou que comemos um delicioso bolo, né, veja que literalmente, se eles foram à lanchonete, né, literalmente eles comeram um bolo. Por isso que está no sentido denotativo. Então, pessoal, a diferença entre conotação e denotação é basicamente isso. A conotação é o tal do sentido figurado, ok? Ou seja, quando utilizamos uma expressão para falar algo
que não é literalmente aquilo que a expressão demonstra. Por exemplo, comeu bola. Não é que a pessoa de fato comeu bola. Né? É uma forma de falar, é uma forma de se expressar o quê? Que a pessoa cometeu erros. É diferente da segunda expressão, que a pessoa diz simplesmente o quê? Que fomos à lanchonete e comemos um bolo, um delicioso bolo. Então, literalmente, eles comeram o bolo. Então, no segundo caso, no segundo exemplo, está no sentido denotativo, ou seja, no sentido literal. Então, sentido conotativo, né? O sentido conotativo é a linguagem que a palavra é utilizada em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Como assim, pessoal? Como assim, professor? Subjetivo. Então, pessoal, qual a diferença entre subjetividade e objetividade? Há uma linguagem objetiva e uma linguagem subjetiva. Por exemplo, aqui, vou pegar esse meu teclado aqui. Se eu falo assim, pessoal, ó, esse teclado ele é um teclado sem fio, né, conectado via USB, né? Sua embalagem é de plástico, de cor preta, tá ok? Ele possui uma LEDzinha, ok? Vocês podem verificar aqui, possui uma LEDzinha, né? O teclado dele é de borracha, enfim. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é o seguinte, que se vocês observarem, as informações estão centradas em quê? No objeto. Veja que eu fiz a descrição do objeto. Estou falando sobre o objeto em si. Né? Eu falei que é um teclado com embalagem de plástico, de cor preta, uma embalagem de cor preta, com teclado de borracha. Então veja que as informações, pessoal, estão centradas no objeto. Tá ok? Então, como as informações estão centradas no objeto, eu estou utilizando uma linguagem objetiva. Tá ok? Agora, se eu pegar e falar assim, tipo, ó, esse teclado aqui, ele é maravilhoso, né? Tipo, o fato dele ser pequeno, ele se encaixa perfeitamente em minhas mãos. A embalagem de plástico resistente me agrada bastante, assim como a própria cor e tal. O teclado de borracha é extremamente confortável, facilita muito a minha digitação, né? Gosto bastante dessa LEDzinha, pois facilita a digitação à noite, além de trazer uma certa beleza, digamos assim, ao teclado. Enfim, né? O que eu quero agora, pessoal, se vocês observarem, as informações não estão mais centradas no objeto em si, mas nas minhas impressões, percebe? Veja que eu falei o quê? Que o teclado de borracha facilita muito a minha digitação, que a embalagem de plástico resistente me agrada bastante, assim como a própria cor e tal. Veja que as informações estão centradas nas minhas impressões, na minha observação. Então, pessoal, quando as informações estão centradas numa observação mais individual, mais pessoal, nesse caso está sendo utilizada uma linguagem mais subjetiva. Então, a diferença entre objetividade e subjetividade nada mais é do que o quê? No caso, a objetividade é quando as informações estão centradas no próprio objeto. E a subjetividade está centrada nas informações centrada nas informações do próprio sujeito, ou seja, quando é algo mais pessoal. Então, objetividade, objeto, subjetividade, sujeito. Então, é basicamente isso. Então, o que acontece? O sentido conotativo, ele também é um sentido um sentido subjetivo, porque isso parte do próprio indivíduo. Porque o que acontece, pessoal? Lembra lá do signo linguístico casa que eu falei, né? O significado de casa e significado tipo de moradia. Então, pessoal, essa associação entre significante e significado, ela é arbitrária. Como assim, professor? Porque é o seguinte, observe bem o significante casa. O que há nessa palavra, de fato, que nos leve a pensar no conceito tipo de moradia? Se vocês observarem, não tem nada do significante em si, né, que nos leva a pensar nesse conceito. É porque é o seguinte, a associação entre significante e significado ocorre de forma arbitrária porque é um contrato social que a gente faz, ou seja, socialmente a gente atribuiu, né, a gente compartilha exatamente essa ideia de que casa significa um tipo de moradia, tá certo? Por isso que é algo arbitrário, tá certo? Então o que acontece? Como a palavra casa possui esse significado que é compartilhado por todos, veja que é algo mais objetivo, não é subjetivo, porque todo mundo compartilha a ideia de que o significante casa tem como significado
tipo de moradia. Entendeu? Por isso que por isso que o sentido literal ele é mais objetivo, é diferente de um sentido subjetivo, porque por isso que o sentido conotativo, a conotação é mais subjetiva, né? Tem um sentido subjetivo, porque parte do próprio indivíduo, é algo mais individual. Eu atribuo um novo significado àquela palavra, tá, ok? De forma figurada. Por isso que o sentido conotativo ele é subjetivo, porque parte do sujeito. Entendeu? Por isso que esse exemplo que eu mostrei a vocês aqui é bem legal, exatamente por conta disso, porque a linguagem subjetiva, né, subjetiva está ligada ao sujeito, enquanto que a linguagem objetiva está ligada mais ao objeto, está centrada num objeto. Tá ok, gente? Continuando aqui, ele depende do contexto, né? Olha só, viu? Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura, ou seja, o sentido conotativo, ou seja, a conotação é muito comum na literatura. Isso porque no meio literário, muitas palavras têm forte carga de sensações e sentimentos, ok? Aí temos aqui um exemplo um outro exemplo de sentido conotativo, né? Aquele homem é um cachorro. Veja, pessoal, que a expressão é um cachorro, né? Não está dizendo que literalmente aquele homem é um animal, é um cachorro, não. É uma expressão que é atribuída a uma pessoa de forma pejorativa, né? Vocês conhecem bem essa expressão. É como eu falar assim, a Maria é uma gatinha, né? Quando eu digo assim que uma garota é uma gatinha, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ela é bonita, acho ela atraente, não é verdade? Não estou dizendo que literalmente ela é uma gatinha, um animal, né? Então o sentido conotativo ou conotação é exatamente isso, sentido figurado. Tá ok, gente? Né? Quando aquela expressão não quer dizer literalmente aquilo, né? Como aquele exemplo que eu mostrei a vocês, né? Sobre o comer bola, né? João comeu bola na avaliação de geografia. Quando a pessoa diz que a pessoa comeu bola, não está dizendo que literalmente falou e comeu a bola, né? Comer bola é exatamente nada mais do que cometer erros, né? Então veja que é uma expressão sendo utilizada de forma figurada. Então é o que chamamos de sentido conotativo. E como mostra aqui, né? A linguagem conotativa ela é muito utilizada na literatura. Vocês encontram muito isso na literatura, em textos literários. Ok, gente? Certo? Então vamos lá. Sentido denotativo. Pronto, já viu que é um sentido conotativo, agora vamos entender o que seria o sentido denotativo. O sentido denotativo é a linguagem que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real, objetivo. Lembra lá que eu acabei de falar sobre a objetividade e a subjetividade, né? Por que sentido objetivo? Porque é algo compartilhado por todos, não é algo individual, é algo compartilhado por todos, né? Mais uma vez explico. A palavra, o signo linguístico casa. Temos o significante, que é a palavra mesmo casa, e o seu significado, ou seja, o seu conceito, que é tipo de moradia. Essa associação ela é arbitrária porque é algo que é compartilhado por todos, é um contrato social, certo? Então, como é algo compartilhado por todos, veja que é uma informação objetiva, porque é uma informação pertencente à própria palavra, ao próprio termo, ao próprio signo linguístico, tá certo? Por isso que o sentido denotativo ele é objetivo, né? Porque ele é um sentido próprio, literal, original, real. Ele é muitas vezes caracterizado como sentido do dicionário, ou seja, que contém a primeira acepção da palavra. Isso aqui é interessante, pessoal, porque se vocês pegar um dicionário e pesquisar determinado termo, vocês verão que logo de início ele vai apresentar o sentido literal daquela palavra, o seu significado. Mas existem algumas palavras que logo abaixo tem o dicionário apresenta o sentido figurado. E ele informa, né, tem lá, FIG, né? FIG, né? Para dizer o seguinte, ó, no sentido figurado, essa palavra pode ser utilizada dessa forma, tá ok? Né? Mas logo de início, o que vem é o sentido literal daquela palavra. Então, por isso que a gente diz o seguinte, que ele é caracterizado como o sentido do dicionário, ou seja, que contém a primeira acepção da palavra. Logo de início, no dicionário, virá o sentido literal daquela palavra. Ok? Aí temos aqui um exemplo. O meu cachorro fugiu de casa ontem. Se vocês observarem, pessoal, não tem como a gente atribuir um significado diferente, ou seja, atribuir um sentido denotativo figurado a essa expressão. Quando a pessoa diz assim, o meu cachorro fugiu de casa ontem, é porque de fato literalmente ele fugiu.
Não é isso? Então veja que quando a gente utiliza uma expressão de forma literal, eu estou utilizando um sentido denotativo. Então a denotação nada mais é do que isso. A atribuição de um sentido literal, original, objetivo. Tá ok, gente? Aí o que acontece, pessoal? Apresentada já essa primeira base, que como vocês podem verificar é extremamente fácil, né? Conotação e denotação. É basicamente isso, pessoal. Repita aqui: conotação, sentido figurado, certo? E denotação, sentido literal, ok? Conotação vocês encontram bastante na literatura, certo? E também no dia a dia, tal. É muito comum as pessoas utilizando no dia a dia, mas a literatura é um tipo de produção em que utiliza muito essa estratégia, né, de utilizar expressões de forma conotativa, né? E a denotação, né? Quando a gente utiliza expressões, algumas palavras em sentido original, né? Aí o que acontece? Outro assunto muito importante para que a gente possa compreender, né? Para que a gente possa compreender as funções da linguagem, são os elementos da comunicação, tá certo? E por que é importante? Porque vocês verão que cada função da linguagem está intimamente ligada a um elemento, tá ok? Tanto é que a mesma quantidade de elementos da comunicação, a mesma quantidade que há de elementos da comunicação, é a mesma quantidade de funções da linguagem. Exatamente por conta disso, porque a função da linguagem ela está ligada intimamente a esses elementos, ok? Então vamos aqui compreender o que são os elementos da comunicação e apresentar cada um deles, tá ok? Então, começando pela ideia de comunicação, né? Quando falamos em comunicação, fazemos referência ao processo de transmissão e recepção de mensagens entre um emissor e um receptor. Logo de início, a gente já tem aqui a ideia de que a comunicação, para que haja uma comunicação, tem que ter no mínimo duas pessoas, um emissor e um receptor, no mínimo, ok? Então, as mensagens são transmitidas em um determinado contexto por meio de um determinado canal, veiculando um conteúdo que se encontra codificado em um código específico, como o português, por exemplo, né? Então, pessoal, veja que existem alguns termos aí em destaque, mas eu destaquei não foi à toa, não. Porque é o seguinte, como falei para vocês, né? A comunicação possui alguns elementos. E os elementos da comunicação são basicamente o quê? Emissor, receptor, mensagem, contexto, canal, conteúdo e código. Para que haja comunicação, pessoal, é preciso que se tenha esses 6 elementos. E nenhum deles pode falhar. Se um deles falhar, não há comunicação. Mas como assim, professor? Vamos entender, vamos entender melhor a partir de agora, né? Então, elementos da comunicação. O processo de comunicação é composto por 6 elementos essenciais. Por que essenciais? Porque, como falei para vocês, para que ocorra o ato de comunicação, é preciso que se tenha esses 6 elementos. Não pode faltar nenhum deles, tá ok, pessoal? E nenhum deles pode falhar, tá ok? Então, todo ato de comunicação deve conter esses 6 elementos, que no caso é o emissor, tá ok? O receptor, a mensagem, o canal, o código e o contexto. Tá ok, gente? Vamos agora entender o que seria cada um desses elementos, né? Começando pelo emissor. O emissor é a pessoa que produz e emite a mensagem, iniciando o ato comunicativo. É também chamado de locutor ou falante. Então, pessoal, geralmente a gente encontra esse elemento com o nome de emissor. Mas vocês podem encontrar também como locutor ou falante. Então, quando vocês se depararem com esses termos, locutor ou falante, né, saibam que estão falando do emissor. E o emissor ele é super importante porque é ele que inicia o ato comunicativo. Isso chega a ser até óbvio, pessoal. Porque, tipo, para que uma comunicação ocorra, alguém tem que começar a comunicar. E quem inicia é o próprio emissor. Então, é o emissor que tem a missão de produzir uma mensagem que será enviada ao seu receptor. Então, o ato comunicativo começa daí, né? Só que o que acontece? Não existe uma comunicação em que esteja envolvida apenas uma pessoa.
Quando alguém comunica, quando um emissor está comunicando a uma outra pessoa, não é isso? E quem é essa outra pessoa? É o receptor, ok? Então, o receptor nada mais é do que a pessoa que recebe a mensagem emitida pelo emissor, ok? A mensagem é, assim, destinada ao receptor, também chamado de interlocutor ou ouvinte. Pode ser uma pessoa ou grupo de pessoas. Então, pessoal, o que acontece? Da mesma forma que eu expliquei emissor, né, o receptor também ele pode ser representado por outros termos, como interlocutor ou ouvinte. Então, quando você se deparar em uma situação em que falarem em interlocutor ou ouvinte, sabe que eles estão falando do receptor. É importante, pessoal, vocês memorizarem isso, porque existem algumas provas, né, de vestibular principalmente, em que eles costumam trocar os termos, né? Geralmente a gente está estudando aqui os elementos da comunicação, né, o emissor, o receptor. Quando ele chega no momento da prova, ele fala sobre interlocutor e ouvinte. Peraí, mas eu não vi isso. Quem é interlocutor? Quem é ouvinte? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Vocês podem encontrar com receptor, que é uma forma mais geral, mas existem provas que gostam de utilizar termos diferentes, como interlocutor ou ouvinte. Então, repito, quando vocês ouvirem falar em interlocutor ou em ouvinte, saibam que eles estão falando sobre o receptor, que nada mais é daquele que recebe a mensagem do emissor. Tá ok? Né? É um ser também muito importante. E como eu falei para vocês, mostrar aqui a informação, pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. No mínimo tem que ter uma pessoa como receptor. Porque a comunicação, como eu falei para vocês, a comunicação tem que ter no mínimo duas pessoas. Aquele que emite a mensagem e o que recebe aquela mensagem. Ok? No mínimo tem que ter duas pessoas. Tá certo? Ele falou sobre aqui o envio de uma mensagem, né? Ou seja, o emissor emite a mensagem que será recebida pelo receptor, né? Mas o que seria a mensagem num ato comunicativo, né? Então, a mensagem é o conjunto de informações transmitidas pelo emissor. Pode ser verbal ou não verbal, escrita ou falada. Então, pessoal, sobre essa questão da linguagem verbal e não verbal, é um outro assunto que pretendo trazer, né? Porque também é muito importante, pois a comunicação do dia a dia, pessoal, ela não ocorre através só de forma verbal, certo? Qual seria a diferença de verbal e não verbal, de antemão, né? Só que, lógico, que a gente vai se aprofundar mais à frente. Mas a linguagem verbal nada mais é do que você se comunicar através de palavras de fato. Né, utilizar a língua portuguesa ou inglês, enfim, né, você utilizar uma língua de fato, uma língua, ou seja, um sistema de signos, né, aí você está utilizando a linguagem verbal. Só que no nosso dia a dia existe outra forma também de se comunicar que é até mais econômica, né, que é o quê? Que é a linguagem não verbal. Né? Quem nunca viu no hospital uma placa com a enfermeira fazendo simplesmente esse sinal aqui, ó? Quando vocês se deparam com a imagem de alguém, ou um enfermeiro, por exemplo, fazendo esse sinal, o que vocês entendem? Vocês entendem que está pedindo para fazer silêncio, é um local que tem que ter silêncio. Ou uma placa com um cigarro cortado, né? Proibido fumar. Né? Placa de trânsito é um exemplo clássico. Né? O que existe de placas por aí que não utilizamos nenhuma palavra, né? Mas utilizamos símbolos. Né? E só olhando aquele símbolo ali, a gente consegue compreender qual é a mensagem, ou seja, a gente não precisa de palavras, né? Então é uma forma até econômica de se comunicar. Então isso a gente chama de linguagem não verbal. Assim como também temos a linguagem semi-verbal, enfim, é um assunto que a gente vai se aprofundar, ok? Mas é basicamente isso. Quando a gente fala em comunicação, né, eu vim falando sobre língua portuguesa, língua inglesa, libras e tal, né? Mas lembre-se que a comunicação não ocorre só através de palavras, né? Como conhecemos, né? A linguagem também pode ocorrer através de gestos, a linguagem pode ocorrer através de imagem, a comunicação pode ocorrer através de cores. O sinal de trânsito, por exemplo, vermelho, amarelo e verde, aquilo ali é uma linguagem. Né? Aquilo é uma forma de comunicação, tá ok? E também temos a escrita e a modalidade escrita e a modalidade falada, né? Ou seja, que a transmissão dessas informações, ou seja, da mensagem, pode ser tanto na modalidade escrita ou na modalidade falada. A modalidade falada é a modalidade que eu digo que é natural, né? Por que natural? Porque se vocês observarem, todo ser humano
todo ser humano possui uma língua, seja ela oral ou não, certo? E aí que é engraçado, porque é o seguinte, todo animal se comunica, tá ok? Não tô dizendo que um cachorro, o gato, ou sei lá, ele não se comunica entre si não, se comunicam. Mas se vocês se observarem, somente o ser humano é capaz de se comunicar através de uma língua complexa. Língua complexa, que eu falo, pessoal, é o português, é o inglês, é o italiano, é a Libras, tá ok? Se vocês observarem, somente o ser humano é capaz. E o que é interessante, a criança, antes de entrar na escola, ela já entra conhecendo, sabendo falar. Ela já conhece uma língua. Porque é algo inerente ao próprio ser humano. Já pararam para pensar nisso? Ou seja, a modalidade falada, pessoal, é algo natural. A criança, por exemplo, ela não tem escolha, né? Ela não tem escolha. Ela vai adquirir uma língua, seja ela falada ou seja ela oral ou gestual. Que daqui a pouco eu vou explicar a vocês a diferença de uma forma para a outra, ok? Já a escrita, pessoal, é diferente. A escrita, eu costumo dizer que é uma tecnologia, certo? É uma criação, é uma adaptação, digamos assim, ok? E a escrita, a gente não nasce com essa capacidade de escrever. A escrita a gente aprende na escola. Então, voltando lá à questão da criança. A criança, quando entra na escola, ela já entra sabendo falar. Ela já tem uma língua, ela não sabe escrever. Então, ela vai para a escola aprender. Por isso que a escrita é uma modalidade formal, né? Eu chamo que é formal, porque formalmente ela tem que aprender. A falada não, a falada é natural. Okay? A criança, se ela for ouvinte principalmente, né? Se ela nascer num ambiente em que as pessoas falam língua portuguesa, como é o meu caso, o caso de vocês, né? Ele vai adquirir a língua portuguesa, ele vai se comunicar através da língua portuguesa, ok? Ou seja, modalidade falada, né? Mas o surdo também, eu vou explicar com mais detalhes mais à frente, né? Mas tipo, a criança, independentemente se ela é surda ou não, ela vai adquirir a língua do seu ambiente, tá ok? Né? Por isso que a modalidade falada, ela é natural. Mas enfim, espero que vocês tenham compreendido qual é o que é de fato a mensagem. A mensagem é um conjunto dessas informações, né? Ou seja, esse conjunto de informações, o conteúdo que está sendo que o emissor emite, que ele envia para o seu receptor, tá ok? O canal, né? O canal é o meio no qual ou pelo qual a mensagem é transmitida. E-mail, celular, rádio, televisão, jornal, etc. Ou seja, é a forma que aquela mensagem será transmitida, né? Por onde? Através de quê? Né? E o código, né? O código é o conjunto de signos e sinais utilizados na transmissão da mensagem. Língua portuguesa, que pode ser a língua portuguesa, a língua inglesa, língua gestual, cores, sons. Isso aqui é interessante, pessoal, porque é o seguinte: quando a gente fala em código, ou seja, os signos linguísticos, sinais utilizados, né? A gente não pode só apenas pensar na língua portuguesa, que é exatamente o que eu comentei quando eu falei sobre a questão da linguagem verbal e não verbal, né? Porque a comunicação ela ocorre no dia a dia, não é somente através de uma língua complexa, como a questão do português, inglês, né? Ou a língua gestual, que no caso a Libras, né? Libras é uma língua gestual e ela é considerada, e detalhe, pessoal, a Libras, tem pessoas que ainda acreditam que ela seja uma adaptação da língua portuguesa para os surdos. Não. A Libras é uma língua totalmente diferente da língua portuguesa. Não existe essa correlação. Português é português, certo? Libras é Libras. Tá certo? A Libras ela é considerada língua porque ela possui a gramática. E quando eu falo em gramática, não é a gramática normativa, o livro não. Tá ok, pessoal? Não estou falando do livro não, com essas regrinhas, tá ok? Quando eu falo em gramática é porque é o seguinte: uma língua para ser considerada como tal, ela tem que ter um conjunto de regras, digamos assim, naturais. Né? Ou seja, a Libras, nesse caso aí, pessoal, assim como o português, possui semântica, possui uma fonologia, possui uma sintaxe e assim sucessivamente. Então, por isso que ela é considerada uma língua. E como eu falei para vocês, não é uma adaptação da língua portuguesa. Libras é uma língua totalmente diferente do português. É uma outra língua, tá certo? Né? Por isso que é uma língua... o português é uma língua oral e a Libras é uma língua gestual. E é bem interessante, pessoal, essa questão
da capacidade do ser humano, né, de adquirir uma língua exatamente por conta disso. Porque, como eu falei para vocês, a criança, quando ela nasce ouvinte, né, ela vai adquirir a língua do seu ambiente. Então, se ela nasceu num ambiente em que se fala língua portuguesa, ela vai adquirir a língua portuguesa. Tá ok? Agora, e quando a criança ela nasce surda? Como é que é? Então fica complicado, ela não consegue, ela não vai adquirir naturalmente a língua portuguesa, porque a língua portuguesa, como uma língua oral, ela depende do que? Da audição. Né? Então o que acontece? A criança ela vai. E aí que está o que é interessante com relação à biologia, né, humana, né, essa capacidade de se adaptar. Né? Porque o que acontece? Com o aparelho. Porque é o seguinte, o aparelho fonador, ou seja, o aparelho que utilizamos para falar, os órgãos que a gente utiliza para falar, eles não. Sua função principal não é a comunicação, não é a fala. Se vocês observarem, os órgãos que utilizamos para falar são órgãos que foram adaptados para isso. Né? E o que acontece? Quando a criança ela nasce surda, o organismo procura uma outra forma de se comunicar. Então o que acontece, pessoal? Vocês já ouviram falar em balbucio, né? A criança que é ouvinte, o balbucio dela ela começa com formas oclusivas, bilabiais oclusivas, como mamã, papapá. Tanto é que o que os pais e as mães falam, olha, tá falando mamãe, tá falando papai. Não, lê do engano. A criança não está falando mamãe ou papai. Quando a criança está assim, mamã, papapá, ela está apenas testando seu aparelho fonador. Existem pesquisas que comprovam isso. Sabe quando aqui uma criança vai chamar mãe e pai? Quando ela olhar de fato para a mãe e dizer mãe ou mãe, e quando olhar para o pai dizer papá, aí sim. Mas a criança que aleatoriamente está aqui mamã, papapá, ela não está falando mamãe, não está falando mamãe ou papai. Ela está testando o aparelho fonador. E existem pesquisas que mostram que as crianças ouvintes, elas começam a testar seu aparelho fonador através de sons bilabiais oclusivos, como mamamã, papapá. Tá ok? Aí o que acontece? E a criança que nasceu surda? Como é que fica? Então, como falei para vocês, é interessante o organismo humano, essa capacidade de se adaptar com relação à linguagem. Porque a criança que nasce surda, ela também tem seu balbucio. Só que através de um outro aparelho fonador. Ela utiliza as mãozinhas. Vocês podem procurar na internet. Balbucio de crianças surdas. Existem pesquisas que comprovam isso. As crianças as surdas, quando elas nascem, elas balbuciam através das mãozinhas, assim, ó. É o início, né? Porque na verdade a Libras, ela não é somente os gestos das mãos, também leva em consideração o espaço onde você faz o gesto, o movimento, a expressão facial, entre outros fatores, né? Mas a criança, quando ela nasce, a criança surda, né? Ela começa a testar seu aparelho fonador, que é o gesto, através do movimento das mãozinhas. Pode procurar na internet. É fácil de encontrar. É aqui, ó. Através das mãozinhas. E é interessante essa capacidade do ser humano se adaptar, né? Inclusive, eu não sei se vocês já viram, mas existem pessoas que nasceram surdas e cegas. E aí, como é que fica? Poxa, a pessoa nasceu surda, né? Ou seja, não adquiriu uma língua oral, né? Tem que adquirir uma língua gestual. Mas como ela vai se comunicar através de uma língua gestual se ela não consegue ver? Se vocês procurarem na internet, pessoal, inclusive tem um vídeo muito interessante de dois rapazes, né? Com um outro rapaz que ele é surdo e cego, no qual estão narrando o jogo para ele. Ou seja, é através do tato. Ou seja, ele pega a mão do rapaz, né? E vai narrando o jogo, e ele faz alguns códigos na mão do rapaz. O rapaz, através do toque, ele consegue identificar os sinais, os gestos, né? É muito interessante essa capacidade do ser humano de se adaptar a essas situações, né? Então, o que eu quero mostrar aqui é que quando eu falo em código, né, não se restringe apenas à língua portuguesa, à língua inglesa, à língua gestual, mas também a questão das cores, né? A gente pode se comunicar através de cores, através de sons, através de imagens, enfim, né? E o que acontece, pessoal? Como falei para vocês, os elementos da comunicação, para que haja uma comunicação, os elementos eles não podem falhar. Todos que têm que funcionar perfeitamente. E por que eu faço questão de trazer essa questão da Libras, né, principalmente, a questão das pessoas que são surdas, né? Porque, por exemplo, com relação ao canal, né, como falei para vocês, né, a transmissão através do celular, através do e-mail, televisão, mas também a transmissão ocorre através da oralidade, através dos gestos e tal, né? São os canais que utilizamos para transmitir
a nossa mensagem. E por que o canal não pode falhar, né? Pessoal, imagine só que eu, como falante de língua portuguesa, eu não conheço a Libras. Eu não conheço Libras. A única forma que eu consigo comunicar é através de uma língua oral com a língua portuguesa. Então eu só consigo comunicar com uma pessoa que seja ouvinte, certo? Se eu tentar comunicar com uma pessoa que é surda, vamos supor que a outra pessoa seja surda, e ela não conheça a língua portuguesa, ela não foi oralizada, porque o que acontece? Existem pessoas surdas que conseguem fazer leitura labial, certo? É bem interessante também. Existem surdos que são oralizados. Eu digo isso porque na faculdade eu tive contato com pessoas assim, e aí é bem interessante. Eu chegava na lanchonete, lá na cantina, na verdade, e faziam pedidos, ó, quero água, quero lanche e tal. Eles conseguiam oralizar. Certo? Tem surdos que são oralizados, tem surdos que conseguem fazer a leitura labial. Mas digamos que o surdo ele não consiga fazer leitura labial. A única coisa que ele consegue a única forma que ele consegue se comunicar é através da Libras, né? Então o que acontece? Se eu sou falando de língua portuguesa e não conheço a Libras, né? Ou seja, se eu só falo de língua portuguesa e só consigo comunicar com o ouvinte, né? E aquela pessoa que fala em Libras, ela só consegue se comunicar com a pessoa que também conhece, que saiba se comunicar através de gestos, a comunicação não vai bater, porque são canais diferentes. Percebe? Então, se tiver alguma falha no canal, não há comunicação, certo? Então, a questão essa questão de eu ser ouvinte e outra pessoa não, também prejudica a questão da comunicação. Aí, com relação ao e-mail, celular, o rádio, por exemplo, a televisão, né? Como é que ocorreria uma falha do canal televisão? Imagine que você está aqui na sala assistindo o telejornal, o repórter lá, o jornalista vai passar uma informação bem importante. Aí de repente dá um problema no sinal e tem lá uns ruídos e você não compreende, não entendeu a notícia. Então, se você não compreendeu, falhou o canal. Ou não houve comunicação, entendeu? E com relação ao código, levando em consideração exatamente a Libras também, ou seja, a língua portuguesa, a Libras, né? O código também não pode falhar exatamente por conta disso, porque imagine, por exemplo, se eu sou falante de língua portuguesa e for falar e não conheço outra língua, e for falar com um alemão que só conhece também o alemão, não há comunicação. Como é que eu vou comunicar em português com uma pessoa que não conhece a língua portuguesa? Como ele vai se comunicar comigo em alemão se eu não conheço alemão? Percebe? Então, o código, a falha do código ocorre também nessa questão, bem como a questão da Libras e a língua portuguesa. Se eu só falo de português e não conheço a Libras, só conheço a língua portuguesa, se eu for conversar com um surdo que só conhece a Libras, não há comunicação. Nesse caso também houve uma falha no código. Tá certo, pessoal? É bem interessante, muitas vezes a gente não para para pensar nessa questão, né? É bem interessante mesmo, né? Mas veja que, tipo, só o fato de e olha que a Libras é uma língua brasileira. Eu estava conversando com uma amiga minha ontem exatamente sobre essa questão, porque eu já estudei Libras, né? Ela também já estudou Libras, e a gente estava falando sobre essa questão de que a Libras é uma língua reconhecida como uma língua oficial brasileira, mas a implementação de seu ensino no ensino básico ainda não está ocorrendo. E eu fico, sabe, tipo, preocupado, porque é importante o ensino dessa língua. Eu sou defensor do ensino da Libras desde o início do ensino básico, porque quanto mais cedo uma criança aprender uma língua, mais fácil para ela. Porque conforme vai passando o tempo, é o seguinte, o período de aquisição de linguagem da criança ocorre do nascimento até os 4 ou 5 anos. Há pesquisadores que dizem que a criança na barriga da mãe já consegue receber informações linguísticas, né? Mas basicamente o estágio inicial é quando ela nasce, e quando a criança chega aos seus 4, 5 anos ela já tem uma língua formada, certo? Então o período de aquisição, né? Ou seja, uma criança que tem contato com outra língua nesse período aqui, ela consegue adquirir fácil. E independentemente da quantidade, pode ter 10 línguas naquele ambiente linguístico, ela vai adquirir os 10. Depois de formado o conhecimento linguístico dela, o que acontece? Conforme vai passando o tempo, fica mais difícil a gente aprender uma outra língua. Então, quanto mais cedo uma criança ter contato com a Libras, melhor para ela aprender. Por isso que eu sou totalmente favorável ao ensino de Libras na escola, logo cedo, no ensino infantil, certo? Para que a criança ela tenha um contato com essa língua e assim possa... É uma questão de inclusão, pessoal. É importante isso, sabe?
Enfim, vamos dar aqui continuidade ao assunto, né? Então a gente já viu que o emissor, receptor, mensagem, canal, código e o último, né? Ó, emissor, são 6, né? Emissor, receptor, mensagem, né? Canal, código e o último elemento é o contexto. O contexto também, pessoal, é muito importante e também não pode haver falha. E o que seria o contexto? O contexto é a situação comunicativa em que se encontram os interlocutores. Interlocutores, nesse caso aqui, pessoal, como a gente faz referência ao emissor e o receptor. Então, né, nesse caso é o ambiente, espaço, tempo, é também chamado de referente. Tá, okay? Ou seja, mesma coisa que os demais, né? Por exemplo, o emissor pode ser, como a gente falou aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O emissor ele pode ser chamado também de locutor falante, o receptor pode ser chamado também de interlocutor ou ouvinte, né? No caso o contexto, ele pode ser também chamado de referente. Então, quando vocês tiverem uma prova e ouvirem falar em referente, saibam que estão falando do contexto. Tá ok, gente? Então, o contexto é a situação comunicativa em que se encontram os interlocutores, né, o ambiente, espaço, tempo, é também chamado de referente. Agora, o que acontece? O contexto não é somente a questão do ambiente, espaço, tempo. O contexto também faz referência ao conteúdo, a informação que está sendo ali veiculada. Como assim, professor? Imagine que uma pessoa não saiba nada sobre quem é Donald Trump, não conheça nada sobre as eleições norte-americanas, né? Se eu chegar para essa pessoa e falar assim, caramba, o Donald Trump vai ganhar mesmo, né? A pessoa vai olhar para mim e dizer assim, que maluquice é essa? Do que esse cara tá falando? Quem é Donald Trump? Eleições norte-americanas, do que ele tá falando? Ou seja, a questão da comunicação, pessoal, também requer um conhecimento prévio do emissor, né, e principalmente do receptor. Eu não posso chegar para qualquer pessoa e puxar qualquer tipo de assunto. Se eu puxar um assunto com uma pessoa que ela não faz ideia do que seja, ela vai ficar se olhando para mim, tipo, do que esse cara tá falando? Tá falando de quê? Né? Por isso que eu falei aqui do contexto. Por exemplo, a pessoa não sabe quem é Donald Trump, não sabe nada sobre as eleições norte-americanas. Se eu chegar para ela e dizer assim, Donald Trump vai ganhar, né? Ela vai olhar para mim e dizer assim, do que você está falando, mestre? Não sei, não faço nem ideia, né? Então, o contexto também leva em consideração exatamente isso, né? O referente, né? A mensagem é referente a quê? Percebe? Então, a mensagem é referente a quê? Eu estou falando sobre as eleições norte-americanas, sobre a questão do Donald Trump, que existe essa possibilidade dele ganhar as eleições, né? Então, se a pessoa conhece o Donald Trump, ela conhece o contexto, ela conhece as referências, se eu puxar esse tipo de conversa, ela vai conseguir compreender tranquilamente, né? E a comunicação vai ocorrer, né? Então, nesse caso aí, por isso que é importante o conhecimento prévio, porque nesse caso aí, como mencionei, né, vou repetir aqui, né, se a pessoa não conhece o contexto, se a pessoa não reconhece os referentes, não vai haver comunicação, porque ela simplesmente não vai saber do que você está falando. Tá ok, gente? Então, o contexto é muito mais que ambiente, espaço, tempo. O contexto também é referência, ou seja, qual é a mensagem referente ao quê? O conteúdo da mensagem é referente ao quê? Então, a comunicação exige que haja, então, esse conhecimento prévio. Tá ok, gente? Então, para exemplificar aqui os elementos da comunicação, eu trouxe essa situação hipotética, né? Então, imagine o quê? Que um professor de uma escola particular envia um e-mail à coordenação da escola informando que não poderá ministrar aula por conta de problemas de saúde. Então veja que existe mais de um ser, né, participando da comunicação, existe um canal, existe uma mensagem, enfim. Então, mas quem seria o emissor? Quem seria o receptor? Qual é a mensagem? Por qual canal? Qual foi o código? Então vamos verificar aqui. Então, nesse exemplo aí, pessoal, o emissor nada mais é do que o professor. Não é ele que está enviando e-mail, emitindo a mensagem, então a comunicação está partindo dele. Então o emissor, nesse contexto aí, é o professor, né? E quem recebe a mensagem, ou seja, quem é o receptor da mensagem? A coordenação da escola, certo? Então a mensagem que está, o destino, a questão do receptor é quem é
qual é o destino da mensagem. O destino da mensagem, nesse caso, é para a coordenação da escola. Então, se o destino é para a coordenação, se é ela que está recebendo a mensagem, então a coordenação que é a receptora, né? Ou seja, o receptor dessa mensagem. Então, nesse caso aí, o emissor é o professor, né? E a coordenação é o receptor a receptora, né? da mensagem. A mensagem em si que seria: não poderá ministrar aula por conta de problemas de saúde. Nessa informação que está sendo vinculada ali, nesse o conteúdo, né? Que ele está avisando o que? A coordenação. Que não poderá ministrar aula por conta de problemas de saúde. Beleza. Qual foi o meio, ou seja, o canal que ele utilizou para enviar essa mensagem? Ou seja, para veicular essa mensagem? O e-mail. Não foi isso? Ou seja, o e-mail aí, nesse caso, é o canal, né? Porque o canal pode ser um telefone. Se ele ligasse, né? O canal seria o telefone, né? Enfim. O código, como vocês poderam perceber, né? Foi utilizado a língua portuguesa. Então o código aqui é a língua portuguesa. Se ele quisesse desenhar, né, ele poderia fazer uma ilustração, escanear e enviar para a coordenação, ou via WhatsApp. A coordenação que se vire lá para poder decodificar a mensagem ali através dos desenhos, né? Mas nesse caso aqui ele utilizou a própria língua portuguesa, né? E o contexto é a escola, aula, né? Porque é referente ao quê? Referente à escola, referente à aula dele. Né, isso? Então é basicamente isso, pessoal. Então veja que a comunicação aqui ocorreu porque os 6 elementos estão presentes. Né? Porque, como eu falei logo no início, né, é importante a comunicação obrigatoriamente tem que ter esses 6 elementos. Tem que ter um emissor, tem que ter um receptor, tem que haver uma mensagem, tem que ser vinculado através de um canal, tem que estar codificado através de um código específico, e deve ter uma certa referência, ou seja, deve estar inserido em um determinado contexto. Né? E se um desses elementos falhar, não há comunicação. Tá ok, gente? Né? Então, para ilustrar o que eu acabei de apresentar, eu trago a vocês essa pequena imagem, né? No qual temos aqui o emissor, que é esse cidadão aqui, certo? Né? Que ele está transmitindo uma determinada mensagem, ó, a mensagem aqui, né? Já transmitindo uma determinada mensagem ao receptor, que é essa moça aqui, né? Essa mulher aqui, ela é a receptora, ela que está recebendo a mensagem. Veja, né? Veja que o canal, né? Ele está utilizando aqui o megafone, né? Para transmitir a sua mensagem, né? Então o megafone é o canal, digamos, né? Nesse caso, né? E essa mensagem está sendo vinculada em um determinado contexto, um referente. Lembra lá que eu falei para vocês que contexto também pode vir como referente, né? Então referente e contexto é a mesma coisa, certo? Então essa mensagem, né, possui uma determinada referência num determinado contexto, certo? E essa mensagem está sendo transmitida em um determinado código, ou seja, linguagem. Nesse caso aqui é uma língua, né, é uma língua oral, né? Então ele pode estar se comunicando aqui em português, em italiano, em francês, enfim, né? Então, pessoal, é basicamente isso. Como eu falei para vocês, é importante a gente ter consciência, né, desses elementos, né, da comunicação. Não somente os elementos, né, mas também aquela questão da conotação, da denotação, porque tendo isso como base, né, a gente consegue compreender bem as funções da linguagem, principalmente no que diz respeito aos elementos da comunicação. Por quê? Porque cada função da linguagem está ligada a um elemento. Tanto é que quantos elementos temos na comunicação? São 6, ok? E quantas funções da linguagem temos? 6 funções. Por que 6 funções? Porque cada função vai depender a qual elemento está interligado. A comunicação, pessoal, como falei para vocês, a comunicação, na comunicação deve ocorrer esses 6 elementos. Não pode faltar nenhum. Por isso que são elementos essenciais. Agora, quando a gente for estudar funções da linguagem, vocês verão que, tipo, apenas uma função vai ter maior destaque. Não quer dizer que a gente não possa identificar uma outra função. A gente pode sim identificar uma função diferente, tá? Certo? Mas o que vai levar em conta qual é a principal função. E como a gente identifica a principal função? Exatamente identificando qual é o elemento em destaque.
né? Por isso que é importante a gente ter em mente os elementos da comunicação, né? Então, com relação à sala de hoje, tudo bem, vocês viram lá a colocação, denotação, que é um assunto muito importante também, mas eu quero que vocês foquem, né, na questão dos elementos da comunicação, porque na próxima aula, para podermos compreender as funções da linguagem, a gente primeiro tem que compreender o que seria cada elemento. Porque compreendendo cada elemento, a gente consegue identificar qual é o elemento que está sendo destacado ali naquela determinada mensagem e, consequentemente, a gente pode identificar qual é a função ali empregada. Se é uma linguagem emotiva, conativa, referencial e assim sucessivamente. Então, pessoal, já temos aqui 50 minutos de aula. Tá ok? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, pessoal, estarei à disposição. E, mais uma vez, eu quero deixar claro que é um prazer enorme poder trabalhar nesse projeto, de poder ajudá-los, tá ok? Então, até a próxima, pessoal.